Paz do Senhor, igreja, paz para você que está aí no seu lar, com a sua família reunidos para cultuarmos juntos ao Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu estava meditando, em preparação a esse período de louvor e pensando em tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem vivido, e me veio na mente que a humanidade está tentando descobrir muitas coisas que não sabe, não se sabe qual a razão disso ter acontecido, não se sabe qual vai ser o fim e quando vai ser o fim. E aí muitos falam muitas coisas, mas ninguém tem certeza de nada, Um medicamento dá certo, ao mesmo tempo tem reações, e a gente percebe o quanto nós somos frágeis. E que só Deus é soberano e conhecedor de todas as coisas, Ele nos dá inteligência para estudar, para descobrir, mas só Ele tem o domínio, o poder, e o controle de toda a situação. Ele sabe quando isso vai acabar, como vai acabar, E nós não. Por mais inteligentes que possamos ser, nós dependemos do Senhor. E aí eu achei uma frase que Isaac Newton falou que eu achei assim muito interessante. Que ele fala assim: a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é e o que pode ser feito. Amém? E é isso que esse louvor fala, Ninguém explica Deus, ninguém explica o que acontece, ninguém explica aquilo que Ele permite. Porque nós, como cristãos, cremos que tudo é permissão do Senhor. Então, ninguém explica nada do que acontece ou do que Ele coloca ao nosso redor. E é isso que nós vamos declarar agora. Exaltar ao nome dEle, crendo que Ele tem o controle, independente do que os outros digam. Amém? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ódio houvesse. Ele já era Deus, se revelou a ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou
no seu falar. Teologia pra explicar, homem que vem pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentiloso Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Glória a Deus, dono de toda ciência, sabedoria e poder. É nisso que nós cremos, amém? E esse louvor fala assim: tudo está preparado aqui. Aqui está tudo preparado, né? Nós viemos para cá e nos preparamos para esse momento. E aí no seu lar, tudo já está preparado para adorar ao Senhor? Melhor do que preparar o ambiente é preparar o nosso coração e a nossa vida. E esse louvor fala assim, ó: 2 ou 3 já estão aqui, e quantos estão aí? Não importa o número, não importa se estamos aqui em uma grande multidão, em um grande número de pessoas, ou se estamos somente no nosso lar com os mais chegados, aqueles que são os nossos familiares. O que importa é adorar ao Senhor, é declarar que dele é o reino, a glória, o domínio e o poder para sempre. Amém? Tudo está preparado aqui.
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Glória a Deus, só o Senhor é santo e não há outro como tu, Pai. Nós cremos, Pai, nisso que nós acabamos de declarar e de ministrar, porque nós sabemos, Pai, que teu é o reino, a glória, o domínio e o poder para sempre. Amém, glória a Deus. E agora, né, em preparação, já assim, para preparar as nossas vidas para aquele momento tão importante que é o momento da ceia, né? Onde nós nos lembramos do sacrifício de Jesus por nós, daquela morte de cruz que nos trouxe vida e libertação dos nossos pecados, que nos trouxe um novo sentido de adoração, de vida diante da presença do Senhor. E é isso que nós vamos declarar. O sangue do Senhor nos leva às alturas, né? E Ele nos faz livre, limpos, alvo mais que a neve, como fala nesse louvor. E é isso que aquele que é justo e justificado pelo Senhor tem que sentir. Nós temos que sentir que nós somos livres, nós não estamos presos
diante de toda essa situação, porque não importa o lugar onde estamos ou o que nós estamos vivendo, a liberdade de adorar, ela é única, e nós temos essa liberdade até dentro de uma prisão, se o nosso coração for livre, limpo, restaurado e purificado. Então declare isso, né? Que o sangue do Senhor nos restaura, nos renova e nos faz livre, amém? Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
a Deus. Irmãos, esse tempo de louvor é a preparação, né? Para prepararmos a nossa vida, o nosso coração, para recebermos a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu espero que você esteja preparado, já com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor separou para as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade, passo a palavra. Aleluia, glória a Deus, louve a Deus, louve ao Senhor aí na sua casa, por você ser livre. O Senhor Jesus te libertou, mediante a morte dele lá na cruz do Calvário. Hoje você pode dizer que é livre, amém? Agradeça a Deus por isso, louve ao Senhor, glorifique o nome do Senhor Jesus sempre, porque Ele conquistou a sua liberdade. Aleluia. Eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 7. Primeiro livro de Reis, 17, do 1 até o 7. A palavra de Deus nos conta uma história maravilhosa a respeito de um homem de Deus, Elias. Diz assim: ora, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Passado alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Queridos, como é bom saber que o cuidado de Deus sobre nós é real, é maravilhoso, é verdadeiro. Antes do mal acontecer, perceba que Deus, na sua onisciência e no seu poder, Ele antevê e já prepara o cuidado para a vida dos seus filhos. E cuidado é uma demonstração de atenção, uma demonstração de carinho com uma pessoa ou com alguma coisa que nós temos. E Deus, no seu grande amor, Ele preserva e guarda a vida de todos aqueles que confiam nele. O cuidado implica em ajudar e promover o bem-estar do próximo, o bem-estar daquele que está conosco. E é exatamente isso que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, faz na vida dos seus filhos. Ele tem um cuidado especial comigo e com você. Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu povo. Ele tem mostrado isso durante todos esses dias de pandemia e crise. E é importante notar que o cuidado de Deus, Ele abrange todas as áreas das nossas vidas. Ele abrange o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ele cuida de tudo. Ele cuida por completo da vida daqueles que o servem. Ele cuida do que é necessário para o nosso corpo, como a bebida, a comida,
como o vestir, mas Ele cuida também da alma, na questão da paz, do sossego, da segurança, e enfim, de tudo aquilo que envolve os nossos sentimentos. Mas Ele cuida também do nosso espírito, onde nós temos contato com Ele, sempre nos colocando a sua palavra e nos afirmando com segurança que Ele vai estar conosco, amém? Ali no nosso espírito nós podemos sentir a presença real de Deus, do nosso Senhor, juntamente conosco. Então, resumindo, o melhor de tudo isso é que Deus tem cuidado e zelo pela vida dos seus filhos. E aqui neste texto nós vemos o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem de Deus usado ali no reino norte, na parte norte, em Samaria, em Israel, para profetizar e fazer muitos milagres ali. Fez muitos milagres e ajudou muito aquelas pessoas, mas também trouxe palavras fortes. Tanto é que Acabe e Jezabel não gostavam muito dele, por causa das suas palavras e daquilo que ele trazia da presença do Senhor, do trono de Deus, para a vida do povo. E aqui nós vemos Elias sendo usado para trazer mais uma profecia difícil, uma profecia complicada, uma profecia de que aquela nação, a nação de Israel, o reino norte, ficaria sem chuva durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio sem chuva. Isso é muito difícil, irmãos, porque ficar sem chuva envolve questão de vida. Hoje nós recebemos uma chuva aqui em nossa cidade, e que alegria, porque veio essa chuva, e nós necessitamos de chuva, porque chuva é questão de vida, questão de sobrevivência. Quando falta chuva, falta água, e consequentemente, falta o alimento. Com a falta da chuva vem a seca, e com a seca vem a fome, e não tem coisa pior do que ficar sem alimento. Talvez você nunca passou por essa experiência, mas quem já passou por essa experiência, com certeza está entendendo o que eu estou falando, está entendendo o que estava acontecendo nesse texto. E aqui no versículo 1, Elias então, ele vem profeticamente e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó Rei, assim vai ficar sem chover 3 anos e 6 meses aqui nesta terra. Só vai chover, só vai voltar a chover novamente, segundo a minha palavra. Então, Elias está declarando aqui que Deus é real, que Ele vive, e é em nome desse Deus Todo-Poderoso que Ele declara e diz que não vai cair uma gota de orvalho, não vai cair uma chuva sequer. E é justamente neste momento que nós podemos ver e perceber o cuidado de Deus na vida de Elias. Nós podemos ver neste texto o cuidado de Deus na vida de Elias em 2 etapas. A primeira etapa, queridos, é o cuidado de Deus como fruto de obediência. Como é bom obedecer ao Senhor, não é? Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, porque obedecendo ao Senhor, nós podemos alcançar grandes coisas que nós precisamos nele. E a obediência de Elias, ela foi fundamental para que Deus pudesse cuidar de sua vida. A obediência de Elias foi preponderante para que o cuidado de Deus acontecesse na vida dele. Diz aqui no versículo 2, que a palavra do Senhor veio a Elias, ou seja, depois de Deus dar a direção para Elias, dar uma palavra profética ali em Israel, Deus chama Elias e agora fala com ele, e lhe dá uma orientação. E a orientação é a seguinte, no versículo 3, retira-te daqui, Elias, e vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está ali diante
do Jordão. E a promessa de Deus, logo após, vem no versículo 4. Lá em Querite, você beberá do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem, que ali te levam a provisão necessária para o seu dia a dia. Olha que coisa linda. Você entendeu aqui essas palavras? Esses versículos 2, 3 e 4? Deus chama Elias, dá uma ordem para Elias, pede para ele ir lá para o lado do ribeiro de Querite, e fica ali, que você vai beber daquelas águas do ribeiro, mas eu já ordenei, eu já dei ordem para os corvos. Queridos, que coisa maravilhosa. Note que Deus já havia ordenado aos corvos para que levasse o alimento para Elias, antes dele chegar lá em Querite. Elias nem tinha chegado em Querite, mas Deus já havia preparado o cuidado para ele. Deus já havia se preocupado com ele. Deus já havia tomado todas as providências para cuidar de Elias ali em Querite. Deus não deixa os seus filhos sozinhos nas horas das tribulações. Deus não deixa os seus filhos sozinhos nas horas das tormentas. Deus se faz presente e Ele cuida de cada um de nós. Ele está cuidando agora de você aí na sua casa. Creia, tenha fé, tenha confiança. Ele não abandona você. Ele não deixou você, pode ficar tranquilo. Mas agora nós temos aqui uma atitude importante de Elias. Diz o versículo 5, que Elias fez tudo conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Deus fala com Elias: Elias, vem aqui, olha, retira-te daqui, vai lá para Querite, fica ali, beba do ribeiro que tem ali, das águas que estão ali no ribeiro, e eu já ordenei que aves, que corvos vão levar carne para você, vão levar pão para você, eu vou cuidar de você, Elias. E o versículo 5 diz que Elias fez tudo conforme a palavra do Senhor. Isso é obediência, meu amado. Se Elias não obedecesse a palavra do Senhor, ele sofreria os efeitos da seca e talvez até morreria. Mas ele obedeceu a palavra de Deus e foi protegido daquela seca que veio sobre a terra de Israel. Queridos, sabe o que nós podemos aprender aqui nessa primeira etapa? Que o cuidado de Deus é fruto de obediência. O cuidado de Deus na sua vida é fruto da sua obediência, é fruto de você confiar, é fruto de você crer, é fruto de você colocar a tua fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus vai cuidar de você, se você obedecer a palavra dEle. A obediência ao Senhor é muito importante para que sejamos cuidados pelo Senhor nesses dias de pandemia e crise que está assolando todo mundo. A obediência, amados, é um sinal de amor, é um sinal de respeito na nossa relação com Deus. Quando Deus fala e eu obedeço, é porque eu respeito meu Deus. Quando Deus fala e eu obedeço, é porque eu amo meu Deus. Eu sei em quem está a minha confiança, eu sei em quem está o meu coração. Se não obedecermos ao Senhor, Ele não tem nenhuma obrigação para cuidar de nós. Nós precisamos entender isso, porque Ele dá o livre-arbítrio para cada um. Ele pede obediência a você. O obedecer ou não é responsabilidade minha e sua. E se nós queremos obedecer, nós obedecemos e seremos abençoados pelo Senhor. Teremos o cuidado de Deus, mas se não obedecermos, nós vamos colher as consequências também sobre isto. O próprio Senhor Jesus, em João 14,15, Ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês são meus amigos, meus discípulos, então vocês obedecerão a minha palavra, diz o Senhor Jesus.
Êxodo 19:5, tem uma palavra linda ali para você nesta noite, que diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz, e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal. Olha que coisa linda, você é tesouro pessoal de Deus, mas se você obedecer esta aliança que você tem com Ele, se você obedecer as palavras que Ele tem colocado no seu coração, para que sejam cumpridas no seu dia a dia, aleluia. O cuidado de Deus, queridos, é fruto de uma obediência e de uma vida de aliança com Ele. E aqui Ele diz: sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, mesmo no meio de toda a pandemia, no meio de toda a crise, toda a confusão política, eu quero dizer para você que Deus já preparou todo o cuidado especial para a sua vida, aleluia. Assim como Ele fez com Elias, Ele anunciou a seca, Ele permitiu a seca, mas Ele vem com Elias e diz: Elias, vem para cá, que eu vou cuidar de você. Eu já ordenei que corvos vai levar pão e carne para ti. Queridos, assim como Deus fez com Elias, Ele está fazendo comigo e com você. Ele está cuidando de você, porque antes de acontecer tudo isso que está acontecendo no mundo, antes de toda essa crise, de toda essa pandemia, Deus já havia preparado o cuidado para os seus filhos, Deus já havia preparado o cuidado para o seu povo. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos crer. Deus já tinha feito a estratégia necessária para que seu povo pudesse ser cuidado no meio de toda essa crise, no meio de toda essa pandemia. Mas não se esqueça, amados, é preciso obedecer, é preciso respeitar a aliança que Deus, o Senhor, fez com você. Elias, ele fez tudo conforme a palavra que ele ouviu do Senhor. Isso envolve obediência e fé. Elias poderia pegar outra direção, como eu e você também podemos, porque temos livre escolha, mas ele não fez isso. Ele firmou a sua confiança no Senhor, ele firmou a sua fé no Senhor e obedeceu, e o cuidado de Deus veio sobre a vida dele. E ele foi cuidado e protegido contra toda aquela seca. Amém? Diz um amém aí na sua casa, um glória a Deus, aleluia. Oh Senhor maravilhoso, que cuida do seu povo, que cuida de nós. A segunda etapa, em segundo lugar, depois de nós vermos a obediência de Elias, nós vemos que o cuidado de Deus acontece mesmo no meio das dificuldades. É interessante notar que o profeta Elias também ia ser prejudicado com a falta da chuva. Ele também ia ser prejudicado. Apesar dele dar a palavra profética, ele também poderia passar por essa seca como passou. Isso mostra que Deus não isenta, preste bem atenção, Deus não isenta e nem tira os seus filhos do lugar onde está a dificuldade. Ele não tira você do local onde está o problema. Pelo contrário, Deus cuida dos seus filhos no meio das dificuldades. É isso que Ele faz. Ele preserva a sua vida no meio das tribulações. E neste texto nós podemos ver Deus guardando e cuidando de Elias, mesmo diante de toda a seca. O fato dele sair dali e ir para Querite, não quer dizer que ele ficou isento da seca, não, porque Querite era muito pertinho de Israel e sofreu também com a seca. Tanto é que o versículo 7 diz que passou alguns dias e secou a água do ribeiro de Querite, e ele teve que voltar para a cidade. Então ele estava ali também, no meio daquela tribulação, no meio daquele problema, no meio daquela seca. Mas mesmo no meio da seca, no meio dos problemas, Deus cuidou de Elias. Isto nos mostra, amados,
que Deus não precisa tirar você do local da tribulação para cuidar da sua vida. Ele permite que estejamos no local do problema, mas Ele prepara um cuidado todo especial para você, um cuidado todo especial para os seus filhos no meio das tormentas. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. 2 de Coríntios 4, 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Significa que você pode em tudo ser atribulado, mas o Senhor não vai deixar você ficar angustiado. Em tudo você pode ficar perplexo, espantado, assustado com as coisas que estão acontecendo, mas o Senhor não vai deixar você desanimar. Em tudo você pode ser perseguido, mas você não vai ser desamparado, abatido, mas não destruído. Então em tudo você pode ficar atribulado, perplexo, perseguido, abatido, mas em nada disso o Senhor vai deixar você ficar desanimado, angustiado, desamparado, nada. Em nenhum momento Ele vai estar com você. Esse versículo mostra muito bem que nós podemos estar no local da tribulação, nós podemos estar no meio das tormentas, mas Deus cuida de mim, Deus cuida de você, para que permaneçamos de pé na presença do Senhor, dando glória, dando aleluia na presença do Pai. E Paulo continuando, 2ª carta de Coríntios 4:17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Queridos, pensa um pouquinho, está leve aí? Está levinha a sua tribulação? Está levinho o problema que você está passando? Eu sei que está pesado, está difícil, mas por mais pesado que seja, o apóstolo Paulo, que passou por coisas terríveis na sua vida, dentre prisão e outras coisas mais, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Ele chama isso de leve, aquilo que era pesado, prisão, navios afundados no mar. E ele fala: porque a nossa leve, o nosso sofrimento que é leve, é momentâneo, é rápido, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. Eu sei que está pesado para você, eu sei que está difícil, mas perto daquilo, queridos, que nós temos prometido pelo Senhor, é leve, é momentâneo, não dá para comparar. Nós temos vários exemplos na Bíblia, a palavra de Deus, de que Deus não tirou os seus filhos do local da tempestade, Deus não tirou os seus filhos do local da tormenta, mas Ele protegeu, Ele guardou, Ele cuidou. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Deus firmou uma aliança contigo. Deus firmou uma aliança com a sua igreja, com o seu povo, comigo, com você. E Ele vai cuidar de você, se você tão somente obedecer e deixar. Ele tem aliança com quem guarda os seus mandamentos. E se você tem uma aliança com Ele, Ele vai cuidar de você. Foi assim com quem tinha aliança com Deus. Está registrado aqui na Bíblia, está registrado aqui na palavra. As pessoas que tinham aliança com Deus, Deus guardava. E eu quero comprovar isso para você, biblicamente. Daniel capítulo 3, nós temos a história dos amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha. Foi levantada uma estátua pelo rei Nabucodonosor, que todos deveriam adorar aquela estátua. E os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram. Foram levados perante o rei deu mais uma chance para eles.
Eu dou mais uma chance para vocês. Se vocês adorar a estátua, vocês não vão para a fornalha. Eu não vou jogar vocês no fogo. E eles falaram: fica sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar da fornalha. Mas se Ele não quiser, também não tem problema, mas não vamos adorar a sua estátua. E o rei ficou furioso, ficou bravo, chamou os seus soldados: aquece a fornalha 7 vezes mais. Já era quente, mas aquece 7 vezes mais, porque eu quero que acabe com a raça desses rapazes. E colocaram os 3 lá, e lá vai o rei sentar no trono, sentar no sofazão dele, para assistir aqueles 3 virar pó, virar cinza. E de repente o rei olha e fala assim para o seu soldado: ei, vem cá, nós não jogamos 3 homens lá? Sim, senhor, 3. E por que eu vejo 4? Aleluia! Quem era o 4º homem, amados? Cuidando dos seus filhos ali no meio da fornalha, ali no meio da tormenta. Jesus, cuidando. Deus providenciou, antes de jogar eles na fornalha, Deus já havia providenciado o cuidado e o livramento na vida daqueles rapazes. Deus é maravilhoso, amado. Deus é maravilhoso. Lembra de Davi? Vai levar almoço para os seus irmãos lá na batalha contra os filisteus. E Davi chega ali, entrega a marmita e vê aquele gigante afrontando o nome do Senhor, afrontando o Deus de Israel, desafiando o povo. E aquela batalha já era uma batalha perdida. E Davi chega ali e fala: quem que é esse incircunciso aí, que está afrontando o nome de Deus vivo? E os irmãos dele: Davi, vai para casa, já trouxe o almoço, tá bom, já trouxe a marmita, agora vai embora que o pai e a mãe estão te esperando lá, vai cuidar das suas ovelhas. E ele falou: não, eu vou enfrentar esse gigante aí. E ele, diante daquele gigante, para resumir a história, com uma pedra, ele põe aquele gigante no chão. Deus não tira Davi da presença do gigante. Deus não faz o gigante sair dali correndo porque Davi chegou, não. Davi estava no meio da batalha, no meio da luta, no meio da guerra, mas o gigante veio ao chão. E você vai me contar que foi uma pedra que acertou aquele gigante e matou ele? Não, foi o poder de Deus na vida de Davi. E o poder de Deus está em nossas vidas, está na vida da igreja, está na vida do seu povo, cuidando de cada um de nós, no meio de toda essa pandemia. Lembra dos discípulos, no meio do mar, com o barco? Vem as ondas e leva o barco para lá, empurra o barco para cá, e gira aquele barco no meio do mar, e entra água, os discípulos jogando a água para fora. De repente eles vão lá e falam: Jesus, olha a tempestade, nós vamos morrer. E Jesus vem, para o vento, cessa a tempestade, aleluia. Jesus se fazia presente ali, amados. Eles estavam no meio da tempestade, não foram tirados sobrenaturalmente, não, mas eles venceram a tempestade. Paulo, quando estava no navio que o levava para Roma, que ele tinha que ser apresentado ao César, lá em Roma, ele estava preso, e aquela viagem foi penosa. O navio, Atos capítulo 27, ali no 22 ao 25, tem umas palavras de Paulo interessantes que eu vou ler daqui a pouquinho. E aquele navio despedaçou no meio do mar por causa das tempestades. Pessoas se salvaram em pedaço de tábuas. E Paulo diz assim, Atos 27, 22 a 25: mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio vai se perder. Perdeu tudo, virou pedaços de tábuas no meio do mar, porque esta mesma, diz Paulo, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César,
E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, aos senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Aleluia! E assim aconteceu, amados. Aquelas 276 pessoas que estavam ali a bordo, não morreu nenhum. Deus cuidou de Paulo e de todos aqueles que estavam ali naquele navio. Deus não precisa necessariamente tirar você do meio da tempestade, não, queridos. Deus não precisa tirar você do meio da pandemia, do coronavírus, do meio da crise econômica, do meio de toda a crise política do país, não. Deus só precisa guardar você. E é isso que Ele tem feito na sua vida. Ele tem guardado você, Ele tem guardado a sua família. Aleluia. Deus não impede você de passar por dificuldades, mas saiba que Ele guarda você de todas as dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Se você está com aquele que venceu o mundo, meu irmão, então você não precisa temer mais nada. Nós temos, queridos, graças a Deus, na palavra de Deus, garantia de que o Senhor está conosco e cuida de cada um de nós. Nós temos um salmo muito conhecido na palavra de Deus, o Salmo 23, que é um salmo de cuidado, a relação de um pastor com a ovelha, e ali nós vemos o cuidado de Deus. Davi, ele faz uma comparação do cuidado de Deus para conosco. O Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consola, tu estás comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. É um salmo de cuidado. Deus tem cuidado de você. Deus tem um cuidado com seu povo. Deus tem um cuidado com seus filhos. Abra os seus olhos espirituais e experimenta o cuidado de Deus aí na sua vida. Qual é a sombra da morte que te perturba hoje? Qual é a sombra da morte que está passando sobre a sua casa, que está passando sobre as nossas vidas? É o coronavírus? Essa pandemia, crise política e econômica? Mas não é só isso. Às vezes é um outro problema, um problema conjugal, um problema familiar, um problema com vícios, drogas e outras coisas mais. Mas saiba que você pode lançar sobre ele toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, porque 1 Pedro 5,7 nos diz que Deus tem cuidado de nós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é poderoso, amados, e ele tem o controle de toda a situação, em todo o tempo. Houve uma grande seca sobre a terra, 3 anos e meio de seca, que gerou fome, mas Elias foi guardado pelo Senhor. Elias foi protegido por Deus. Ele não ficou sem pão, ele não ficou sem carne, ele não ficou sem água,
Pelo contrário, Deus guardou ele no meio de toda aquela seca. Quer receber o cuidado de Deus nesta noite? Quer começar a ser cuidado pelo Senhor? Ao invés de você ficar correndo pela sua ansiedade, pela sua preocupação, porque eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que resolver, é hora de sossegar, aquietai e saber que Deus é Deus. E crer que Deus vai cuidar de você. Então obedeça a palavra do Senhor, queridos. Obedeça a palavra do Senhor, faça como Elias. Elias fez tudo conforme a palavra do Senhor. E em segundo lugar, compreenda que Deus tem os propósitos dele em sua vida. Deus vai cuidar de você no meio das tormentas. Deus vai cuidar de você mesmo você estando no local de toda crise, de todo o problema. Versículo 6 diz aqui, só para confirmar: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da água do ribeiro. Queridos, eu não sei o que Deus vai fazer para cuidar de você, mas se precisar mandar um passarinho trazer alimento para você, Ele vai trazer, porque Deus é Deus. Nós cantamos aqui na primeira canção que abriu o culto, não é? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ele pode mover os céus a seu favor, porque Deus é Deus. É Ele quem faz, é Ele quem realiza. Deus está cuidando de você da mesma maneira. Portanto, creia em nome de Jesus. Creia em nome do Senhor. Creia que Deus é poderoso para fazer muito mais, mas muito mais do que você pensa ou imagina. Talvez você possa estar num momento em que, mas será que Deus cuida mesmo? Porque eu estou passando aqui por tantas dificuldades, tantos problemas, não estou vendo uma saída para mim. Queridos, fique calmo, fique calmo. Você não está vendo a saída, mas Deus está vendo. Você não está vendo a solução do problema, mas Deus está vendo. Fique calmo, apenas descanse na palavra do Senhor, obedeça a sua palavra e saiba que mesmo no meio da situação, Ele vai cuidar de você. Ele não precisa ir lá e arrancar você do meio da tormenta, não, Ele pode cuidar de você ali. E você vai passar por aquele pedaço, aquela dificuldade, dando glórias e aleluias, porque o Senhor tem sido fiel e verdadeiro para com os seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar um cântico, queridos, que diz que Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de todos nós. Eu gostaria que você cantasse também esse cântico, como se fosse uma oração, aí na sua casa. Cante esse cântico e louve o nome do Senhor com ele, amém? Glória a Deus. Aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga:
Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, aleluia, Jesus. é preciso Abençoa tomar teu povo, decisão. Abençoa a tua Eu igreja. sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Aleluia. Se uma porta se fecha, Muitas portas se abrem para aqueles que têm fé, outras portas se abrem para aqueles que creem, para aqueles que obedecem o mandamento do Senhor. Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga agora. Deus cuida de mim. Nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Eu sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Você aí mesmo na sua casa, queridos. Entre em oração comigo agora. E receba o cuidado de Deus aí para a sua vida, para a sua família. Receba o cuidado de Deus no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Porque Deus cuida de você por completo. De todos os seus temores, de todas as suas preocupações, Ele tem cuidado de você. Pai amado, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu quero ministrar na vida dos teus filhos, que tem aliança contigo, que tem te buscado, ó Deus, de todo o coração, que tem obedecido a tua palavra, mas que às vezes pode balançar por causa de um problema ou outro, ou por causa de toda essa confusão que está tomando conta do mundo, Pai. E neste momento, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que eles podem confiar em Ti, e que eles possam abrir os seus corações e perceber isso, e entender isso, que a nossa saída é o Teu cuidado. A nossa saída é ficar nos seus braços, braços de amor, braços que se preocupam, braços que querem proteger as nossas vidas. Oh Pai, neste momento, Senhor, nos ajude, ó Deus, a caminhar firme, a caminhar olhando somente para Ti, colocando os nossos olhos somente em Ti. Não deixa, Senhor, nos perder pelas palavras que ouvimos, nos perder, ó Pai, pelas notícias ruins, mas que tenhamos o nosso coração firme, os nossos corações confiantes em Ti, sabendo que não devemos nos atemorizar com más notícias.
Oh Deus, continue cuidando da tua igreja, cuidando do seu povo, cuidando dos seus filhos, cuidando daqueles que têm aliança e que confiam em Ti de todo o coração. Eu ministro uma palavra nesta noite, ó Pai, uma palavra profética, ó Deus, que os seus filhos são guardados debaixo das Tuas asas, estão protegidos debaixo das Tuas asas, mesmo no meio de toda essa pandemia, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és soberano, Senhor, Tu tens liberdade para agir e fazer conforme a Tua vontade, e nós obedecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. cuida, Senhor. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, eu estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, neste momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que está aí com a sua família, com os seus, você possa agora ter este momento maravilhoso na presença de Deus. Mesmo à distância, a igreja está cumprindo as ordenanças do Senhor, e uma delas é que nós fizéssemos ou celebrássemos a ceia do Senhor até a sua volta. Então nós estamos fazendo isso, lembrando da morte dele até que ele venha. Então eu gostaria agora de ler um texto que está na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós vamos agora abençoar o pão, abençoar o cálice, e vamos comer do pão e vamos beber do cálice, anunciando a morte do Senhor mais uma vez. Morte que trouxe salvação, e esse cuidado que eu acabei agora de falar, que está aqui na palavra de Deus. O cuidado que nós temos hoje, amados, é porque Jesus subiu numa cruz, morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele está cuidando de nós. Mas para que isso acontecesse, um dia ele precisou subir a uma cruz e se entregar todo ali. Amém? É motivo de alegria esse momento. Embora vamos celebrar a ceia e lembrar da morte do Senhor, mas é um momento de alegria, porque a morte do Senhor Jesus marcou o início de uma nova vida com Ele, marcou o início da sua igreja, começando o Evangelho a toda a humanidade, proclamando o Evangelho a toda a humanidade. E hoje nós estamos aqui para celebrar isso, para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos agradecer pelo pão
e depois agradecer pelo suco de uva, e depois nós vamos comer e beber juntos. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de participar mais uma vez da Tua mesa, Senhor. E queremos agora pedir a Tua graça, pedir que o Senhor esteja abençoando este pão, que significa o Teu corpo, Pai, que foi naquela cruz, crucificado em meu lugar, Pai, no lugar do Teu povo. Muito obrigado por esse sacrifício perfeito, Senhor, por essa vida em abundância que o Senhor nos concede. Abençoa esse pão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, ainda na Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por esse suco, Pai, que representa o Teu sangue, Senhor, que foi derramado por nós, Senhor, esse sangue precioso, Senhor Jesus, maravilhoso, que nos purificou, nos limpou de todo o nosso pecado, e hoje somos livres, Senhor, na Tua presença, Pai. Te agradecemos, Senhor, por poder ter a oportunidade de estar celebrando esse momento, Pai, junto com os irmãos, Senhor Jesus. Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem servir. Irmãos, enquanto nós estamos distribuindo aqui, vocês podem já ir pegando os elementos aí, para comermos juntos, na presença do Senhor, celebrarmos este momento tão importante, tão maravilhoso. Esse momento tão maravilhoso, você juntamente com os seus. Aleluia, Jesus. Muito bem, aqui tenho em minhas mãos o pão, que significa o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo, estendido naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Comamos do pão. Depois de comer do pão, Jesus falou sobre o cálice, que é a nova aliança que nós temos no sangue dele, sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, para nos perdoar de todos os pecados e nos dar a condição para ficarmos justificados, purificados e entrarmos na presença dele todas as vezes que precisar. Amém? Bebamos do cálice. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento único, esse momento tão maravilhoso, de poder trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, trazer, ó Pai, à nossa memória a morte do Senhor Jesus Cristo, onde ali foi sepultado o nosso velho homem, junto com a morte de Jesus, foi sepultado os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, para que por intermédio dele nós pudéssemos ser novo homem, novas pessoas, novos seres humanos, transformado em Cristo Jesus e pela sua palavra. Obrigado, ó Pai,
por ter feito ele se levantar do túmulo ao terceiro dia, para hoje estar vivo, habitando em nós, e ao mesmo tempo assentado à direita de Deus Pai, para ser o nosso fiel sacerdote, que intercede por nós em toda ocasião oportuna. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus diz que todas as vezes que você come deste pão e bebe deste cálice, você estará anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós queremos agora orar por todos os ofertantes e dizimistas. Eu vou pegar aqui a cesta, onde nós recolhemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, para estar representando a sua oferta e o seu dízimo. Você que tem semeado no reino de Deus, tem semeado o seu dízimo, tem semeado a sua oferta, e com certeza nada está faltando para você. E quando eu digo nada, o dízimo não é só bênção financeira, é bênção de saúde, bênção de paz, harmonia na família, não é? A harmonia na vida dos filhos, prosperidade em todas as áreas. E é importante que nós, então, façamos isso em obediência e fé na presença do Pai. Amém? Eu quero abençoar você agora, que tem sido esse dizimista e esse ofertante fiel na presença do Pai. Pai amado, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu quero abençoar todos aqueles que têm semeado no Teu reino, todos aqueles que têm sido ofertantes, dizimistas fiéis, que têm lançado, ó Pai, a sua semente, e têm visto a sua proteção, o seu cuidado no dia a dia, que tem visto, ó Pai, realmente aquilo que Tu és e não aquilo que Tu faz, aqueles que têm realmente dado com amor, com dedicação, em obediência e fé na Tua presença, ó Pai. Eu agora peço que o devorador possa realmente, Senhor, cair por terra na vida de cada dizimista e ofertante, em nome de Jesus, que o devorador seja repreendido, para que as Tuas bênçãos venham sobre a vida dos Seus filhos. Abra as janelas do céu, ó Pai, e esteja trazendo vitória, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo direção, ó Deus espiritual, nas vidas e familiares que estão necessitando, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que Tu esteja abençoando o Seu povo, esteja, Senhor, ministrando na vida de cada dizimista e cada ofertante, quadruplicando na sua vida aquilo que eles precisam, segundo as suas necessidades. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Creio que Deus falou ao seu coração e vai continuar falando, porque você é filho e Ele cuida dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Deus te abençoe, uma ótima semana para você e até domingo que vem às 19 horas. Fique na paz do Senhor. Eu sei, Tuas promessas não são só pra mim. Tens um plano em minha casa, e no Seu tempo tudo vai se cumprir. Com fé, já posso ver os Teus milagres.